Comecemos aí, né, com o que eu tenho brincado aqui, o Lula Day, né? O aniversário do Lula, a partir de alguma certa condição de idade e de representatividade, é todo dia, na verdade, né? Todo dia é dia de se comemorar. Mas o calendário marca algumas coisas e hoje é um dia da gente saudar o presidente, né? Mas em especial também saudar a atuação dele, que a cada movimento da geopolítica tem se tornado cada vez mais um marco histórico, né? Essa reunião com Trump sai de um lugar que já era de paridade, né, para um lugar talvez até de elevação para cima do pretenso homem mais poderoso do mundo. E aí a frase que, das tantas ditas na reunião e agora nessa entrevista pós-reunião, mas a frase que abre o nosso programa, deputado, é: em 3 reuniões comigo, Trump vai perceber que Bolsonaro era nada. Rei morto é rei posto, Bolsonaro faz parte do passado. E aí, Antônio Donato, o que a gente pode dizer sobre a pós-reunião de Lula e Trump? Não, acho que foi bastante importante. Eu acho que o Lula se mostrou gigante nesse processo, né? Não cedeu às pressões, né? As pressões, inclusive internas, né? Para que fizesse gestos para o governo americano, para o Trump, mas ele se manteve firme, altivo, e os resultados estão vindo. Trabalhou em silêncio a nossa diplomacia, né? Acho que precisa deixar bem realçado, né? Itamaraty, que tem um papel histórico, né? Não só nos governos do presidente Lula, mas o Itamaraty tem uma história e um patrimônio e uma capacidade de negociação grande. E o Brasil diversificou suas exportações, não sofreu com o tarifaço na prática. Para você ter uma ideia, as exportações para os Estados Unidos caíram entre agosto e setembro por volta de 20%. Mas para o resto do mundo, o Brasil cresceu as exportações. Então, essa capacidade do Lula de estabelecer parcerias no mundo todo. E aí a gente vê a importância das viagens que ele faz, né? Muitas vezes as pessoas acham que isso é desnecessário, que ele deveria se concentrar mais aqui no país, mas nesse momento se viu como foi importante o Lula ter viajado, ter aberto novos mercados para os produtos brasileiros, e a gente está numa posição muito confortável, que obrigou o Trump a sentar na mesa de negociação, né? A sentar, acho que por esse aspecto que o tarifaço não fez efeito político, porque o Supremo ignorou as ameaças, o Congresso não votou anistia, não tem milhões na rua pedindo a liberdade de Bolsonaro. Por outro lado, a pressão da opinião pública interna americana também, com o aumento de preços do café, da carne, também pressiona o governo americano. E o pano de fundo é a China aumentando suas relações comerciais com todos os países que são tarifados, né? Então, o efeito é absolutamente contrário ao objetivado pelo Trump, mas era previsível, né? E o Lula, nesse processo todo, se manteve firme, confiante, sabendo do nosso potencial enquanto país, e eu acho que as coisas caminham para um bom desenlace, né? Tudo indica, né? As coisas ainda não estão resolvidas totalmente, mas acho que a gente vai ter um bom desenlace, e isso vai para a conta do Lula, certamente, como mais uma vitória dele, da sua capacidade de negociação e, principalmente, como o presidente que é altivo e defende nossa soberania. E aí o seguinte, né? O presidente Lula, e eu falei sobre isso ontem, né? Manifestou não só verbalmente, mas como corporeamente, né? Fisicamente, o corpo fala, a gente costuma dizer, né? E na reunião esteve numa postura muito confortável. Porque, afinal de contas, ontem ficou muito claro, né, Donato? E na carta depois que é lançada pela Casa Branca, ali eu chamo de carta, mas vem na rede social hoje, né? Mas na manifestação,
deixa muito claro que o papel que Trump tentou meio que endurecer, do tipo, nós é que mandamos, o ritmo é nosso e tal, mudou para uma necessidade de cortejo. Afinal de contas, quanto mais ele foi endurecendo o trato, mais o Brasil foi escorrendo para outros lados, como você trouxe agora, e quem ficou no canto da sala sem ninguém para dançar foi os Estados Unidos, né? E o Brasil, nesse sentido, está podendo escolher, está tendo a prioridade e a propriedade de poder olhar de, né, os Estados Unidos não quer eu gosto de fulana, mas ciclana é quem me quer, né? Essa é a lógica. E aí, bom, para não permitir uma conexão que é frutífera para o Brasil e para a China, para entrar nessa relação, vai ter que cortejar. Então mudou até o tom, né? Ontem ali a gente viu, em momento em que a imprensa tentou espezinhar o Lula, até o Trump saiu pelo Lula, depois quando o Lula fala, ele diz, ele tem razão, e ali mostrou todo até um lugar assim de admiração, né? De solidariedade à prisão do Lula. Eu falei que ontem o Sérgio Moro deve ter chorado em posição fetal, porque afinal de contas o Donald Trump, que ele tanto elogiou, que ele tanto usou como escudo e lança para tentar bater no Lula, diz que o Lula foi preso injustamente. Essa relação daí de Estado e dos dois presidenciáveis, em que ponto você vê agora, Antônio? Olha, eu acho que foi para um outro patamar, naturalmente. Evidente que tem os interesses mais profundos, né? Que a relação dos dois presidentes pode ter química, pode ter até uma admiração. Isso pesa, mas o que é decisivo são os interesses, né? E os interesses, eu acho que é nesse sentido que a gente se posicionou bem, que o presidente Lula foi muito capaz e muito sagaz, né? Não ficou chorando sobre as tarifas, ao contrário, foi procurar novos mercados. Ele falou isso no primeiro dia. Bom, se os Estados Unidos não quer comprar, nós vamos vender para outros. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. E, portanto, quem está pagando o pato do tarifaço é o consumidor americano. Isso tem pressionado muito internamente o Trump. Então, eu acho que a gente está numa posição bastante importante e a gente espera, e eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? Porque os interesses são profundos, né? A gente sabe do papel que o Brasil tem no mundo. Mas quando veio o tarifaço, aquela mensagem mal criada do Trump, colocando a história do Bolsonaro, das big techs e tudo mais, ficou claro que eles tinham interesse em desestabilizar o país e já começar a campanha para 2026. Aparentemente, eles deram um passo atrás nesse momento, mas a gente tem que ficar alerta porque o Brasil é muito importante. E se eles perceberem alguma chance de desestabilizar o país e tirar o Lula, eu não me iludo, né? Não me iludo com os rapapés de ontem, né? Eu acho que a gente tem que estar atento, mas, enfim, é melhor assim nesse momento. Se isso vai perdurar até a eleição do ano que vem, não sabemos, né? Mas eu acho que desarmar, foi dado um passo para desarmar essa possível interferência americana na eleição do ano que vem. Espero que a gente continue dando os outros passos, eles cuidem dos problemas deles e a gente cuide dos nossos. E assim que a gente tem que os países têm que se relacionar, né? Não tentando interferir nos processos políticos de outros países, né?